Bom dia! Mais uma vez nós queremos, junto com você, ouvir essa mensagem para poder crescer no conhecimento do Senhor Jesus. Uma mensagem que nos desafiará a viver acima dessa superficialidade, onde você pode buscar compreender como se aprofundar na sua fé e na sua caminhada com Cristo. Procurei tua luz, sabes o quanto vaguei. Quando encontrei o caminho, a tua alegria me encheu de canções, eu pude seguir. Eu descobri que a cruz é o que faz tua chama brilhar. Venho perene que aquece fogo divino, sinaliza ao perdido lugar de te encontrar. Estrela da manhã, tu brilhas como o sol, corróis a escuridão. Jesus és meu farol. Estrela da manhã, Tu brilhas como o sol, corróis a escuridão. Jesus és meu farol. Eu descobri que a cruz é o que faz tua chama brilhar. Bem o perene que aquece o fogo divino, sinaliza ao perdido lugar onde te encontrar. Estrela da manhã, Brilhas como o sol, corróis a escuridão. Jesus és meu farol. Estrela da manhã, Brilhas como o sol, corróis a escuridão. Jesus és meu farol. Jesus és meu Estrela da manhã, tu brilhas como o sol, corróis a escuridão. Jesus és meu farol. Estrela da manhã, Tu brilhas como o sol, corróis a escuridão. Jesus és meu farol.
Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando o teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol tocar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho da aflição, quando a dor tocar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, hoje nós estamos dando continuidade a essa série de mensagens intitulada Resista. E hoje o nosso tema é Resista à superficialidade, no que diz respeito à fé, no que diz respeito à nossa vida com Deus, à nossa caminhada cristã. E o texto que nós vamos olhar hoje é um diálogo entre Jesus e um mestre da lei, um legista. E esse diálogo aparece tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas, mas nós vamos olhar para o texto de Lucas. E Lucas, está em Lucas capítulo 10, versos 25 ao 28. Eu vou ler o texto. E eis que um legista se levantou e lhe disse, para pô-lo à prova, Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse, que está escrito na lei, como a lês? Ele lhe respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu pensamento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse, respondeste bem, faze isto e terás a vida. Então, aqui no texto de Lucas, o mestre da lei, o legista, chega até Jesus perguntando por vida eterna. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E no texto de Marcos e de Mateus, ele está perguntando sobre qual é o primeiro mandamento.
para colocar Jesus à prova, né? O mandamento mais importante, aonde a gente encontra, né, o início, né, da vontade de Deus expressa em seus mandamentos. Então, tanto a pergunta por vida eterna, quanto a pergunta pelo primeiro mandamento, elas estão remetendo à essência daquilo que Deus espera do ser humano, né? O que eu devo fazer para encontrar a vida eterna? O termo aqui no grego é zoe ou zoé, e ele significa vida plena, vida verdadeira, vida de Deus. Uma vida que tanto em essência quanto eticamente é verdadeira, algo que procede de Deus. Então, como você encontra essa vida que vem de Deus? Qual é o caminho para ela? Esse mestre está perguntando. E em Marcos ele está perguntando qual é o primeiro mandamento, né? Aquilo que nós fazemos para encontrar Deus, o Deus revelado na Bíblia. Bom, em resposta, né, Jesus pergunta para ele como ele lia a lei, e a gente vai encontrar aqui um texto do livro de Deuteronômio. E Deuteronômio 6, versos 4 e 5. Então, o mestre da lei, na sua resposta, que foi elogiada por Jesus, está fazendo referência a um texto do Antigo Testamento, do livro de Deuteronômio. E isso é muito, né, forte, isso tem um significado muito importante para nós, se a gente vai pensar na profundidade da vida com Deus e encontrar essa vida que vem de Deus. O livro do Deuteronômio, ele expressa leis e mandamentos. Ele está dentro do contexto da aliança com Deus, né? Deus que se compadeceu e que libertou o seu povo, chama esse povo para uma aliança, para um comprometimento. Deus entrega normas e mandamentos e caminhos de vida onde esse povo encontraria vida que vem dele. Então, o contexto do livro do Deuteronômio é a aliança entre Deus e seu povo. E nós encontramos no texto de Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 e 5, a resposta, né, do mestre da lei para Jesus. Ouve, Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é único. Ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Essa declaração do Deuteronômio é conhecida como um credo fundamental de Israel, é o Shema Israel, ouve Israel. E esse credo fundamental de Israel, dentro desse contexto da aliança de Deus com o seu povo, está expressando a vontade de Deus, né, para o seu povo. Vontade que implica encontrar vida plena que vem de Deus. A tradução ecumênica da Bíblia, nos seus comentários sobre o livro do Deuteronômio, ela vai chamar essa passagem de Deuteronômio 6, 4 e 5 de um credo fundamental que se encontra, como eu disse, no coração da aliança. E é a esse credo fundamental no coração da aliança que a resposta do legista, elogiada por Jesus, está remetendo. Então nós vamos analisar um pouquinho esse credo e o que ele tem a dizer para nós sobre uma profundidade na nossa vida de fé, na nossa vida com Deus. Bom, o primeiro termo que a gente encontra ali é amor, né? E no hebraico a palavra é ahav, e diz respeito ao amor, à afeição, né, ao desejo, ao querer. Essa palavra para amor diz respeito à relação entre homem e mulher, diz respeito às relações familiares. Ela significa amor. Então, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, ama ao Senhor teu Deus. E ama de que forma? E ama de que maneira? Então, o texto continua, com todo o seu coração. A palavra é Levi, e no hebraico ela significa coração, ela pode significar, dependendo do contexto, mente, consciência, íntimo. E ele diz, ama com todo o seu coração, então, com toda a sua consciência, com todo o seu íntimo. E ele prossegue, ama com toda a sua alma. E a palavra que a gente encontra aqui no hebraico é nefesh, e que significa alma, mas também pode significar respiração, alento, princípio, fôlego de vida. Né? Pode também indicar a pessoa na sua individualidade, fome, apetite ou afã.
E por fim, ele fala com toda a sua força, e a palavra é meod, força, vigor, poder. Então esse credo fundamental está nos apresentando um caminho para a vida eterna, está nos apresentando o primeiro e mais importante dos mandamentos, e ele está remetendo ao amor a Deus com toda intensidade, com toda a profundidade do nosso ser. Bom, aqui nós chegamos a uma primeira sentença que a gente pode construir então com base nisso, para vencer a superficialidade de uma vida com Deus. E essa sentença é essa, o amor a Deus com toda a profundidade do nosso ser. É isso que o texto de Deuteronômio está pedindo, amor a Deus com toda a profundidade do nosso ser. Mas como que esse amor se dá? Como que esse amor, com toda a profundidade do nosso ser, com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, como ele acontece na prática? E o próprio texto nos aponta o caminho de como esse amor a Deus, essa devoção a Deus, essa entrega total e plena a Ele, sem restrições, acontece na prática da nossa vida, da nossa espiritualidade. E o texto é o início do texto, né? A palavra talvez ali mais importante desse credo, Shema. Shema é ouve, escuta, atenção. E a forma verbal que ela está é um imperativo, portanto ela está expressando uma ordem. Ouve, Israel. Né? Significativo que Shema está expressando uma ordem para quem? É o contexto da aliança, para Israel, o povo de Deus. E se a gente continua lendo o texto, do verso 6 ao verso 9, a gente vai entendendo, né, aonde está esse amor de Deus, como ele se manifesta esse amor de Deus. E a gente vai ver que esse amor de Deus tem total relação com ouvir a Deus, ouvir os seus mandamentos, prestar atenção aos seus caminhos de vida, né? Ouve, Israel. É assim que o amor a Deus vai se manifestar, aquele que ouve os mandamentos de Deus. E o verso 6, né, até o verso 9 de Deuteronômio, prossegue nessa linha de pensamento. E ele diz assim, que estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falará sentado em tua casa e andando em teu caminho, deitado e de pé. Tu as atarás também à tua mão como um sinal, e serão como um frontal entre os teus olhos. Tu as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então, olha só que tipo de atenção que Israel, o povo da aliança, o povo que foi salvo, foi liberto de forma milagrosa por Deus, o povo ao qual Deus estava propondo uma aliança de amor, uma aliança que ia durar para sempre. Olha com como que eles deveriam ouvir a palavra de Deus. Eles deveriam inculcar ela nos seus filhos. Eles deveriam conversar sobre essa palavra no caminho, ou em casa, deitado ou em pé. Eles deveriam colocar como um sinal em suas mãos, como um frontal diante dos seus olhos. Eles deveriam escrever nos umbrais das suas portas. Quer dizer, essa palavra deveria estar sempre diante dos seus olhos. Então, o que o texto está nos indicando sobre este amor a Deus com toda a profundidade do nosso ser? Este amor a Deus, com toda a profundidade do nosso ser, tem total relação com ouvir a Deus, prestar atenção às suas palavras, às suas ordenanças. E isso está em total sintonia com o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14, versos 23 e 24. Jesus, conversando com seus discípulos, diz o seguinte: se alguém me ama, observará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele e estabeleceremos a nossa morada. Aquele que não me ama não observa as minhas palavras. Ora, esta palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, olha só, Jesus relacionando o amor a ele e o amor ao Pai com ouvir a sua palavra. Né? Aquele que ouve, aquele que obedece a minha palavra, esse me ama. Daí ele diz que ele e o Pai estabelecem morada naquele que ouve e obedece a sua palavra. E ele diz que a palavra não é propriamente dele, mas do Pai lhe entrega essa palavra. Então, João 14, 23 e 24 está em sintonia com
o Deuteronômio, está em sintonia com o Shema Israel. Como que nós amamos a Deus com toda a profundidade do nosso ser. Na prática, nós fazemos isso quando nós olhamos para a palavra dele de uma forma constante, de uma forma insistente, e nós inculcamos essa palavra e guardamos ela em nossos corações e praticamos em nossas vidas. Isso diz respeito, esse é o caminho de amar a Deus. Então aqui nós podemos pensar numa sentença um pouquinho mais extensa, né? A nossa sentença começou: o amor a Deus com toda a profundidade do nosso ser. E a gente pode complementar, está relacionado com ouvir a palavra de Deus. Então a nossa sentença ficou um pouquinho mais extensa. O amor a Deus com toda a profundidade do nosso ser, coração, alma e força. Ele está relacionado com ouvir a palavra de Deus. E esse é um movimento que eu e você precisamos fazer no nosso dia a dia. Nós precisamos ouvir a palavra durante os cultos, nós precisamos ouvir e estudar a palavra em classes de estudo, sim, mas nós precisamos ter a prática individual, né, de constantemente olharmos para a palavra, de constantemente meditarmos nela, permitirmos que a palavra construa a realidade pelo qual a nossa vida é pautada. Tem um teólogo chamado Brueggemann, e na sua teologia do Antigo Testamento, ele fala muito sobre o discurso de Israel, o testemunho de Israel sobre quem é o seu Deus. E como esse testemunho é apresentado e como esse testemunho concorre com a realidade dos ouvintes, dos leitores desse testemunho. Porque a verdade é que nós podemos olhar, né, uma realidade ao nosso redor de um mundo que não considera Deus, que não ama Deus, que não se interessa por Deus, que não crê em Deus. E o testemunho sobre Deus, ele oferece uma leitura diferente do mundo e uma leitura diferente da realidade. Uma leitura que exige fé, exige confiança. Tudo que a Bíblia apresenta é isso, são testemunhos sobre Deus, de experiências que homens e mulheres ao longo da história de Deus com seu povo foi escrevendo. E esses testemunhos, eles convocam, eles chamam a uma escolha. Ou nós confiamos neles e, de certa forma, encarnamos esses testemunhos, essa palavra em nossas vidas e comprovamos a veracidade deles, porque daí experimentamos Deus na prática da nossa vida, ou nós descartamos eles. Os testemunhos, eles convidam ao seguimento, os testemunhos, eles convidam a uma prática de vida. Então é por isso que é tão importante que Israel ouça, né, o seu Deus. É tão importante que Israel tenha os seus mandamentos guardados no profundo do seu coração. É tão importante que os seguidores de Jesus ouçam e obedeçam a sua palavra. Isso é permanecer nele de uma forma mais profunda. Bom, e Jesus prossegue, né, na conversa com o legista. Na verdade, o legista apresenta 2 mandamentos. Apresenta o Deuteronômio, né, ama o Senhor seu Deus com toda a profundidade do seu ser, e ele liga com o amor ao próximo. E o teu próximo como a ti mesmo. Final do verso 27. Esse "e é o teu próximo", né, o amor ao próximo como a ti mesmo, faz referência a também um livro do Antigo Testamento, que é o livro de Levíticos. Levíticos 19, verso 18. E Levíticos também é um livro da lei que apresenta a palavra de Deus, a vontade de Deus, a lei e os mandamentos de Deus no contexto dessa aliança de amor entre Deus e seu povo liberto. E diz assim: não te vingues e não sejas rancoroso em relação aos filhos do teu povo. É assim que amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. A tradução ecumênica da Bíblia também nos apresenta um comentário sobre Levíticos, e uma das frases desse comentário eu achei muito significativa. E ela diz o seguinte: o que o Levítico quer fazer penetrar na consciência dos fiéis e com insistência incansável é que a comunhão com o Deus vivo é a verdade última do homem. Então olha só, né? Às vezes você olha para Levítico e você fala: meu, que livro, né, chato de ler, falando de um monte de leis e mandamentos antigos. E isso diz respeito ao quê?
E, na verdade, esse livro está querendo, né, inculcar no fiel, naquele que dá crédito à sua palavra, que a comunhão com Deus vivo é a verdade última do homem. Então, essa comunhão que a Bíblia nos oferece, que a gente pode desfrutar com Deus, é uma comunhão profunda, é uma comunhão que está longe da superficialidade, é uma comunhão com toda a profundidade do nosso ser, todo o coração, toda a alma, toda a força. E isso vai reverberar em nossa vida, na forma como nós vivemos, na forma como nós enxergamos o mundo. É uma relação vertical com Deus, que aponta para esse Deus transcendente, para esse Deus misterioso, para esse Deus que é o totalmente outro, para esse Deus que está muito acima, muito além de nós e do nosso entendimento, mas é uma relação que também tem uma dimensão horizontal e aponta para a prática da nossa vida no aqui e agora. É uma dimensão, é uma relação que fala tanto do aspecto transcendente, né, da espiritualidade, que diz respeito a Deus, como do imanente, que diz respeito à nossa vida no aqui e agora. E uma vida em profundidade com Deus, olhando atentamente para os seus caminhos, né, tendo os seus mandamentos como um frontal diante dos nossos olhos, vai levar a uma profundidade de vida, né, uma espiritualidade profunda no aqui e agora, no nosso cotidiano. E é o que a conversa com o legista está apontando. Então, esse aspecto do amor a Deus, do transcendente, né, o aspecto vertical está ligado com o aspecto horizontal do amor ao próximo, aquilo que é a manifestação da vida de Deus de forma imanente no nosso cotidiano. Bom, e o mestre da lei, ele querendo se justificar, Jesus falou, olha, você respondeu bem, se você fizer isso, você vai encontrar essa vida que você tanto deseja, essa vida de Deus. E diz que esse mestre, querendo se justificar, pergunta para Jesus, mas quem é o meu próximo? E Jesus apresenta uma parábola, e a gente encontra essa parábola nos versos 29 ao 37 de Lucas capítulo 10, é uma parábola muito conhecida, a parábola do bom samaritano. Jesus se comunica em parábolas que chamam a gente a uma reflexão, que nos desafiam, que apresentam as verdades de Deus. E aqui é a parábola do bom samaritano, quando Jesus é questionado sobre quem é o meu próximo, quem é a pessoa que eu devo amar como a mim mesmo. Jesus conta essa parábola que um homem descia de Jerusalém para Jericó e ele caiu na mão de assaltantes, de bandidos, que bateram nele, roubaram ele e deixaram ele jogado à beira do caminho, quase morto. Um sacerdote descia por aquele caminho, um sacerdote vê o homem, mas passa longe do homem. E por aquele mesmo caminho descia um levita, o levita também olha para o homem e passa também, continua o seu trajeto. Mas um samaritano, e é interessante que seja um samaritano, pois o samaritano era considerado por Israel, tanto politicamente quanto religiosamente, como impuro, né? Então o samaritano é um povo misturado, é um povo que não se dá bem com os judeus, é um povo indesejado, mas esse samaritano, ele vê o homem e movido de compaixão. Olha só que interessante, a palavra que o texto está falando é uma compaixão profunda. Ele é movido por profunda compaixão. Então ele cuida das feridas do homem e ele passa, né, vinho e azeite nas suas feridas, ele leva esse homem até uma hospedaria sobre o seu próprio animal, ele paga as despesas dessa hospedaria. E Jesus pergunta para o mestre da lei, quem foi, nesse caso, o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? E a resposta é óbvia, foi aquele que teve compaixão dele. Jesus diz, vai e faça o mesmo. Então percebe como que a vida de devoção, de profundidade na relação com Deus, ela vai levar a uma vida mais profunda na nossa relação com o nosso semelhante, com o nosso próximo. O sacerdote e o levita, eles não se deixam aprofundar na sua relação com aquele homem quase morto à beira do caminho. Nós não sabemos o motivo que levou eles a não pararem e prestarem ajuda, mas a verdade é que eles seguem o seu caminho, numa superficialidade, não me diz respeito. Mas aquele samaritano, ele se move de compaixão, e o envolvimento dele é profundo. Ele
ele cuida das feridas, ele põe sobre o seu próprio animal, ele gasta do seu dinheiro, ele leva até uma hospedaria. Então, diz respeito ao envolvimento profundo. A profundidade da nossa vida com Deus vai levar a uma profundidade no nosso relacionamento interpessoal com as pessoas, nas nossas relações. E aqui a gente chega, então, a gente consegue expandir um pouquinho mais a sentença que nós estamos construindo. O amor a Deus com toda a profundidade do nosso ser, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. Está relacionado com ouvir a palavra de Deus. Está relacionado com guardar a palavra de Deus, seus mandamentos de vida, seus mandamentos que nos conduzem até Ele. E se encarna na expressão do amor ao próximo. Então, o amor a Deus, com toda a profundidade do nosso ser, está relacionado com ouvir a palavra de Deus. E ele se encarna na expressão do amor ao próximo. Então, tendo essa sentença diante de nós, com certeza nós vamos conseguir vencer uma vida de superficialidade no que diz respeito à nossa fé, no que diz respeito à nossa vida cristã, ao nosso seguimento de Deus. Então, o primeiro passo é o amor a Deus, com tudo que temos. E esse amor a Deus se manifesta em ouvir, em guardar, em considerar como preciosos, né? Não é apenas um ouvir passivo, mas um ouvir que chama ao seguimento, um ouvir que desafia a fé, um ouvir que pede confiança, um ouvir que dá crédito à palavra de Deus e encarna ela em sua vida. E esse ouvir, ele leva a gente a uma prática de amor para com o nosso semelhante, para com o nosso próximo. Isso está em sintonia com a carta de 1 João, essa questão da relação com Deus, levando a relação com o próximo dependendo da relação com Deus. E em 1 João 4,12 nós encontramos: a Deus ninguém jamais contemplou. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é perfeito. Então ninguém jamais contemplou esse Deus totalmente outro, transcendente, inacessível de certa forma. Mas se nos amamos uns aos outros, o amor de Deus permanece em nós. Esse é o aspecto imanente e prático da nossa fé. Nós estamos então chegando ao final desse tempo e eu gostaria que essa frase, essa sentença que a gente criou, ficasse gravada para mim e para você. O amor a Deus, com toda a profundidade do nosso ser, está relacionado com ouvir a palavra de Deus e se encarna na expressão do amor ao próximo. Eu gostaria de orar com vocês. Senhor, obrigado, porque nós encontramos na Tua palavra mandamentos, ordenanças, orientações que geram vida quando elas são observadas. Quando elas são observadas de forma frequente, atenta, quando nós temos elas como um frontal diante dos nossos olhos. E ouvir e obedecer a Tua palavra vai nos levar à vida, vai nos levar a permanecermos no Teu amor, vai nos levar a amarmos ao Senhor com toda a profundidade do nosso ser. E se nós amarmos ao Senhor com toda a profundidade do nosso ser, demonstrando isso na atenção e crédito que damos à Tua palavra, isso vai nos levar ao amor ao nosso próximo como a nós mesmos. De tal forma que nós vamos encontrar a vida eterna que aquele legista estava perguntando por ela. De tal forma que nós vamos encontrar a profundidade de uma vida com o Senhor, de uma espiritualidade que diz respeito ao íntimo do nosso ser, de uma espiritualidade que diz respeito a esse Deus tão grande e transcendente, mas de uma espiritualidade que se manifesta na prática da nossa vida e do nosso cotidiano. Vem nos guiar, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Dá-nos fome pela Tua palavra, Senhor, e que cada um de nós encontre os meios e os caminhos para inculcar a Tua palavra em nossas mentes e corações e encarná-la em nossas vidas. Em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Amém. É isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês e que você ame a Deus com toda a profundidade do seu ser. Que a Sua palavra seja um frontal diante dos seus olhos
e que o amor ao próximo seja a encarnação dos caminhos de Deus para você. É isso aí, até mais. Valeu! A minha alma confia em ti, meu coração se alegra em te adorar, Senhor. O meu prazer é sempre servir, e a tua face sempre buscar, Senhor. E quem sou eu pra duvidar do teu querer? E quem sou eu pra querer mais do que tu tens pra mim? A tua graça me basta pra viver, tua presença é minha riqueza, é meu prazer, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, santo. Só tu és santo, só tu és santo, Só tu és santo. E quem sou eu pra discordar do teu querer? E quem sou eu pra querer mais do que tu tens pra mim? A tua graça me basta pra viver, tua presença é minha riqueza, é meu prazer, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, santo. só tu és santo, Só tu és santo, só tu és santo. A graça do Senhor me basta, me foi revelada, quero repartir. A graça do Senhor me basta, me limpa, me transforma, me traz a salvação. A graça do Senhor me basta, me foi revelada, quero repartir. A graça do Senhor me basta, me limpa, me transforma, me traz a salvação. eu assumi Tu se vai, tu se vai. Meu assumir tu se vai. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo. Graças a Deus por essa mensagem, pelos louvores e esse tempo que, mesmo à distância, nós podemos ter de meditar, ouvir e aprender com a palavra de Deus. Que você possa ter uma semana abençoada, ricamente nessa
perseverança na busca de Cristo. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a igreja, que você possa acessar pelo QR Code, e nós vamos querer conhecer um pouco mais de você também, entrar em contato para que nós possamos caminhar junto. Que Deus te abençoe, tenha uma boa semana. Não esqueça que no link ao lado você pode acessar todas as mensagens dessa série e todas as outras podem ser acessadas nas principais plataformas de áudio. Não esqueça de se inscrever.